Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos começar com mais uma segunda da palavra. Eu tô muito feliz por encontrar você aqui novamente. Se esse vídeo chegou aí pra você, pra quem não me conhece, meu nome é Priscila Tiburcio, tá bom? Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a todos vocês. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui que eu acho que o pessoal do Instagram não sabe. Eu tô gravando esse vídeo aqui no final de semana. O pessoal do YouTube já tá acostumado com isso. Mas, final de semana, meu pai ele gosta de escutar o pagodão dele nas alturas. Hoje até que tá um pouquinho mais baixo, eu não sei se vai dar pra poder escutar um fundinho de pagode no vídeo. Se vocês escutarem, é lá na casa do meu pai, tá? Porque hoje é o dia que ele quer escutar pagode alto, pra todo mundo escutar com ele. Mas Jesus vai pegar ele, calma, gente, Jesus vai pegar ele. Deixa eu tô toda maquiada assim porque eu tava fazendo um vídeo challenge aqui pra vocês. Olha isso, gente, não se espanta não, tá? Por causa do vídeo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, galera. Hoje eu quero falar com vocês sobre medo. Quero falar com vocês sobre medo. Só que não é um medo natural, né? Porque o medo natural, ele é até bom. Porque ele impede que a gente faça coisas que possa nos prejudicar, possa nos machucar, possa causar algum dano, algum risco a nós, tá? Eu tô falando do medo excessivo, daquele medo que te paralisa, do medo que não faz você realizar nada, porque você tem um excesso de medo na sua cabeça, tudo vai dar errado. Esse medo que eu quero falar com você hoje, esse é o medo que a gente não pode ter, tá? Até porque a gente que confia no Senhor, a gente que deposita a nossa confiança em Deus, a gente tem que crer que vai dar certo, que vai acontecer, como a gente não sabe, mas que vai acontecer. O medo ele não pode ser algo que venha nos paralisar, tá bom? E como exemplo disso, eu quero falar sobre Davi. Davi é um exemplo de coragem, a gente lê na Bíblia, né? Um homem guerreiro, valente, rei, né? Se tornou rei de Israel. Um homem que vivia sendo perseguido, né? Vivia sendo perseguido por Saul. E ele depositou toda a confiança dele em Deus. Só que a gente vê sempre o Davi corajoso. E isso é legal. Só que a gente tem que ter entendimento que não é porque ele era corajoso que ele não tinha medo, né? Porque o medo é algo natural, todos nós temos. Só que em vez de ele ser paralisado pelo medo, ele conseguia controlar o medo. E é isso que a gente tem que aprender hoje. Quando a gente lê lá, né, a história de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, né? Golias estava ali afrontando o exército de Deus, afrontando o exército de Israel, e ele dizia em alto bom som para todo mundo escutar que ele estava ali querendo um homem valente que lutasse contra ele, que ele iria despedaçar, que ele ia fazer e acontecer. E todos do exército estavam com muito medo, homens guerreiros que já eram acostumados a lutar, estavam com muito medo, eles estavam sendo dominados pelo medo. E Davi passa por aquele lugar para poder entregar a marmita, né, a comida dos seus irmãos, e ele ouve aquilo. E ele fica injuriado, nervoso, escutando aquilo, falando: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus de Israel? E ele fala: eu vou lutar contra esse cara aí. Eu vou lutar. E ele se dispõe a lutar contra Golias. Gente, a gente tem que entender, eu escutei até numa palavra do Silas Malafaia isso, e eu achei muito sábia o posicionamento dele, tá? Ele diz que Davi, ele era um homem corajoso. E ele foi, né, para poder lutar contra Golias, que estava afrontando, né, o exército de Deus. Só que o fato de ele estar lá lutando, ele se dispor para lutar, não diz que ele não tinha medo. Tá tentando entender? A gente lê a palavra às vezes de Deus, né? A gente lê a Bíblia, a gente só lê o que está escrito ali. Nossa, Davi, caramba, ele foi lá e afrontou. Mas será que dentro dele ele não sentiu medo? Será que dentro dele ele não ficou assim, caramba, olha o que eu tô fazendo? Mas não, é contra o meu Senhor, eu vou. Ele se encheu de coragem, mas o medo com certeza existia dentro dele. E é isso que eu quero falar hoje. A gente tem que se encher de coragem, se encher da presença de Deus. Davi, ele não foi lá por nome dele ou por nome do exército. Ele foi porque estavam afrontando a Deus. Golias estava afrontando a Deus. Não era apenas o exército. Então, Davi viu aquilo e ele ficou, não,
Contra o meu Deus, não. E Davi foi à luta contra Golias, venceu Golias, e a gente vê a história de Davi sendo, contada até os dias de hoje, como um homem valente, um homem corajoso, um homem que se dispôs. Não foi Deus que chamou Davi para poder ir lá lutar contra Golias, não. Porque em nenhuma parte da Bíblia você vê Deus falando, vai lá chamar Davi para poder lutar contra Golias, porque ele é um homem corajoso e vai vencer. Não, não foi Deus quem o chamou. Ele se colocou naquele lugar. E a gente se diz cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, mas a gente tem medo. A gente tem medo até por coisas que o Senhor já entregou pra gente, falando que é nosso, que a vitória é nossa, que a gente deve seguir. Gente, quando eu falo isso, eu me coloco no lugar, eu me coloco muito. Aliás, essa palavra eu refleti sobre coisas de mim também, né? Todo mundo é um pouco assim, todo mundo tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. E eu tenho um ministério, né? Na qual o Senhor me entregou. E sabe quando você não se enxerga naquele ministério, você não sabe como fazer para poder chegar naquele ministério? É isso. É exatamente isso que eu tinha, né? Hoje o Senhor ele tem me dado estratégias para que eu possa movimentar o meu ministério. Inclusive, esse vídeo que eu faço todas as segundas é uma das estratégias que o Senhor me deu, tá bom? Mas enfim, a gente acaba criando, como eu posso dizer, criando desculpas. A gente acaba criando desculpas. Ah, Deus, eu não vou fazer porque eu não sei, porque eu não posso, porque não é pra mim. Eu via pessoas que eram muito melhores do que eu, e eu falava assim, Deus, como é que eu vou entrar no meio disso? Porque não é pra mim, olha fulano, olha ciclano, olha bertano, olha não sei quem. E Deus, ele falou claramente que ele me queria naquele propósito. Mas eu precisei, sabe, daquela chacoalhada de Deus? Claro que foi uma chacoalhada com muito amor, gente. Mas eu precisei de uma chacoalhada para algo que eu sabia que era para mim. Só que o medo me fazia falar assim, ai Deus, isso não é para mim não. Ai Senhor, não, isso não é para mim. O que você tem falado para Deus? Que não é para você? Ai Deus, eu não consigo. Ai Deus, eu não vou suportar. Ai, é um fardo muito grande. Deus, ele sabe o que ele coloca na sua mão. Deus, ele sabe até onde você vai aguentar. Não tem esse negócio de eu fardo mais pesado, eu não posso carregar. Não, não tem isso, porque o Senhor, ele sabe qual é o seu limite. Então, se você está passando por algo que você fala, ai Deus, cheguei no meu limite, ai Deus, não estou aguentando, ele sabe que isso não é verdade. Ele sabe que isso não é verdade. Ainda mais se foi ele que colocou isso na sua mão. Então, toma posse. Eu sei que é difícil, nada é fácil. Se engana as pessoas que pensam, ah, mas eu tô na vontade de Deus, tô debaixo da vontade dele, então vai ser moleza isso aí. Não, não vai ser não. Nada é fácil. Vou citar Davi de novo. Ele foi lá ungido rei de Israel, né, dentro da sua casa. Foi até uma surpresa, porque ele era o menor da casa, ninguém esperava que ele fosse ser ungido. Nem mesmo o profeta Samuel esperava que seria Davi ungido rei. Mas ele foi. Só que não é porque ele foi ungido rei que ele chegou e falou, olha só, Saul, vambora, hein? Levanta desse trono aí que é meu, porque Deus já me deu, ele me ungiu lá na minha casa, tá bom? O profeta Samuel. Então vamos levantar, porque isso aí é o meu lugar e eu sou rei agora. Ele fez isso, gente? Não. Tudo tem um tempo determinado, ele esperou o tempo dele. E você vê que o tempo dele foi um tempo dolorido e doído, porque ele não parava de ser perseguido por Saul. Porque é impressionante quando uma pessoa vê que você tem o brilho do Espírito, quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, ela tenta apagar aquilo de você. Só que Davi se manteve firme. Ele se manteve firme. E ele foi até o final. Você viu que ele não transgrediu ao Senhor. Você viu que ele não intentou contra Saul em nenhum momento. Ele esperou simplesmente o tempo dele, porque o Deus que falou que ele seria rei não mente, ele sabia que ele seria. Mas ele não precisou dar jeitinho para poder conseguir. Ele simplesmente confiou no Senhor. Confie em Deus. O que Deus entregou na sua mão é algo grande. O propósito que o Senhor tem para a sua vida é algo muito grande. E você não pode ter medo, você não pode se acovardar.
Porque o Senhor não te deu o espírito de covardia, não te deu o espírito de medo. Priscila, essas lutas todas que eu tô passando, sendo que Deus me prometeu, isso é normal, isso é o processo. Isso é o processo que você tem que passar para que você possa dar valor quando o Senhor colocar na sua mão. Porque quando a gente recebe algo que a gente não sabe cuidar, que a gente não sabe administrar, a gente perde. E tudo que o Senhor faz é perfeito em nossas vidas. Você precisa passar pelas coisas que você está passando agora, para quando você ter o que o Senhor tem para te dar nas suas mãos, você saber cuidar, você saber guardar, você saber zelar, tá? E outra coisa, gente, já tô terminando aqui a minha palavra, tá? Às vezes, o propósito que Deus tem na sua vida, na maioria das vezes, aliás, às vezes não, na maioria das vezes, em todas as vezes, é para que você possa ajudar alguém, para que você possa curar alguém. Então, quanto medo tentar te parar, te paralisar, pense nas vidas que dependem de você. Pense nas vidas que dependem do que Deus vai fazer na sua vida para poder curar outras, para poder sarar outras. Pense nisso, porque o propósito nunca é somente com você, o propósito nunca é somente comigo. Se o meu propósito, se o seu propósito não for agir na vida de ninguém, para quê? Para minha honra e para minha glória, para sua honra e para sua glória? Que é isso? Não existe. Então pense no que Deus vai fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas. E aí você vai entender o porquê de tanta coisa, tanta aflição, tanto inimigo querendo jogar coisas dentro da sua cabeça. É porque o seu propósito é grande. Então, abra a mão do medo e viva em confiança no Senhor, porque Ele fará. E agora eu vou deixar o louvor aqui para vocês e eu espero que o Senhor tenha falado e fale mais ao coração de vocês. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.